Boa tarde, gente. O meu nome é Kainan Duarte, tenho 18 anos e sou um jovem que já há muito tempo gosta de literatura e, portanto, leio frequentemente. Bom, mera apresentação aí, vamos para o que importa. O vídeo de hoje é sobre Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Eu não sei expressar o quanto eu amo esse autor, de verdade. Até hoje é de fato meu autor preferido, isso é indubitável. E assim, foi uma relação que a gente criou instantaneamente. A gente não, totalmente unilateral, né? Mas foi muito rápido. O primeiro livro que eu li dele, assim como muitas pessoas, né? Foi Noites Brancas. E logo de cara ali, nossa, é lindo. Eu considero Dostoiévski um autor lindo. Apesar de nunca tê-lo visto pessoalmente, né? Graças a Deus. Ainda não tô vendo espírito, né? Mas enfim, isso é só um adendo. O vídeo de hoje é sobre as características que eu mais gosto desse autor. E eu vejo que esse vídeo é importante justamente para os próximos vídeos que farei a respeito dos livros dele, né? Então, vamos lá. Dostoiévski, principalmente em suas narrativas grandes, como O Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, ele apresenta a polifonia. E o nome é um pouco autodescritivo. É justamente a pluralidade de vozes e de visões e perspectivas diferentes que ele embute em uma só narrativa. Ou seja, ao ler O Idiota, por exemplo, o leitor se deparará com diversas perspectivas diferentes dentro de uma mesma narrativa. Para tentar elucidar isso, eu vou trazer um exemplo oposto, Tolstói. Ao ler Guerra e Paz, o leitor percebe que a narrativa o encaminha ideologicamente para um campo. Por exemplo, a gente lê sobre os diálogos de Pierre e toda a empreitada religiosa que ele dá, começando como um maçom e terminando como um cristão, e a gente é induzido a seguir esse caminho também. Então tem uma narrativa mais unidirecional. E o Dostoiévski, em contrapartida, é justamente o oposto. Isso é mágico. Ao ler, por exemplo, Os Demônios, você não é induzido a uma coisa. Claro, há um personagem principal que tem um cunho pensamental muito mais marxista, nihilista, por assim dizer. Revolucionário é a palavra certa. Entretanto, a gente não é induzido a seguir a linha pensamental dele. Claro, esse personagem principal ele apresenta seus argumentos, apresenta sua visão de mundo, e ela é muito congruente se for ver pela perspectiva dele, né? Faz sentido para esse personagem ser revolucionário. É de fato uma postura bem embasada. No entanto, existem diversos outros personagens que também apresentam uma visão de mundo bem embasada. Ou seja, ao ler Dostoiévski você não é induzido unidirecionalmente, e sim multidirecionalmente. Isso é mágico, essa é a polifonia de Dostoiévski. E é por isso que muitos críticos literários têm uma certa dificuldade em tentar mostrar quais eram as crenças desse autor, de tão enigmático que ele se mostra em sua narrativa. E, enfim, uma espécie de consequência dessa polifonia que eu sinto muito mesmo, que tipo, eu acho que todo leitor de Dostoiévski deve sentir isso, é justamente a autocrítica que você faz ao entrar em contato com a polifonia ou com a escrita de Dostoiévski. Pois ao entrar com tantas perspectivas diferentes, ao entrar em contato com tantas perspectivas diferentes, naturalmente o leitor se indagará, né? Perguntará a si mesmo em que acredita. E perguntará a si mesmo qual sua linha de raciocínio, qual sua linha pensamental e sentimental, qual é a sua moral, sua ética, né, seus valores. E esse questionamento que Dostoiévski faz é muito congruente com a vida que ele teve. Em 1849, por exemplo, ele foi preso por ordem do czar Nicolau I por fazer parte de uma espécie de um grupo intelectual que debatia ideias socialistas na época. Acho que
Patrushev era o organizador desse comboio aí, desse grupo intelectual. Ou seja, aos 27 anos, Dostoiévski era assumidamente um socialista e chegou até a ler cartas, né, Belinsky, cartas de Belinsky. Belinsky era um socialista bem pronunciado naquela época, principalmente na Rússia, né? Passa-se um tempo, 4 anos em cárcere na Sibéria, e suas crenças já mudam. Então Dostoiévski é uma pessoa que está constantemente em mudança. É justamente pela quantidade de mudanças que ele teve durante a vida que ele consegue tão bem exemplificar através da sua forma narrativa a pluralidade pensamental do ser humano. E isso é maravilhoso, porque ele já foi socialista, depois ele se torna um cristão ortodoxo convicto à maneira russa, à maneira antiga russa, melhor dizendo. Depois ele volta a investigar-se e, por fim, ele escreve Os Irmãos Karamazov e morre. Em meio a tudo isso, ele já foi viciado em jogos de aposta, ele já tentou ter uma família, o filho morreu, muitos ataques de epilepsia vieram. Enfim, o Dostoiévski ele realmente tem muitas visões diferentes sobre uma mesma coisa e ele expressa todas essas visões em seus personagens. Isso é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Induz à autoinvestigação, induz ao pensamento crítico de tentar descobrir quem é Dostoiévski mesmo. Isso aí para os críticos literários é uma coisa maravilhosa, inclusive para nós leitores também. E eu lembro-me bem, quando eu era criança não, quando eu estava ali na pré-adolescência e li Noites Brancas e depois O Idiota, eu cheguei à conclusão que Dostoiévski apresentava-me uma espécie de névoa. Uma névoa onde eu não entendia muita coisa e visões repentinas apareciam para mim. Ou seja, ler Dostoiévski era de fato um enigma. Não um enigma solto, um enigma que fazia sentido, porque mesmo na névoa apareciam visões. E, gente, isso pode parecer um pouco confuso, mas até hoje eu sinto que Dostoiévski é meio assim. Ao ler uma narrativa grande de Dostoiévski, tudo começa muito enigmático. Uma névoa mesmo. E aos poucos visões vão clareando a visão que o leitor tem sobre a obra. Isso é fantástico. A outra característica que eu gostaria de ressaltar no Dostoiévski é a sua precisão histórica. É uma precisão quase cirúrgica. Dostoiévski viveu nesse século XIX e ele consegue expressar muito bem os elementos desse século XIX na própria Rússia. E a gente vê isso com as narrativas de São Petersburgo, de Moscou, da Sibéria, do Cáucaso. E eu não vou me delongar muito para descrever essa segunda característica, porque ela é demasiadamente extensa. Teria que fazer aqui uma espécie de introdução sociológica e cultural sobre a Rússia da época. Mas é muito interessante o fato de que um personagem dostoiévskiano representa toda uma linha pensamental, cultural e religiosa da Rússia do século XIX. Isso é fantástico. Em Os Irmãos Karamazov, por exemplo. Alyosha define o quê? Define a Rússia antiga, dos velhos crentes, da ortodoxia, da religião. A religião como um sentido de vida máximo, né? Essa coisa de buscar Cristo. Enquanto Dmitri é o exemplo das paixões dos cossacos do sul da Rússia, né? Um jovem guerreiro que poderia muito bem duelar por uma dama, cheio de paixões, cheio de excessos e cheio de poesia e sentimentos, né? Ivan, por outro lado, um ateu, estudou, se não me engano, fora da Rússia, capturou as ideias europeias e as transmitia no seio da Rússia. E tudo isso representou eventos culturais que aconteceram na Rússia. O próprio Belinsky, a quem Dostoiévski já leu uma carta e por isso foi preso em 1849, foi um jovem russo que estudou na França e se encantou pelo socialismo utópico francês e trouxe essas ideias para a Rússia. Então, entender um personagem de Dostoiévski é o mesmo que entender todo um fenômeno cultural. Meu Deus, falhou a voz aqui, acontece. Falar de Dostoiévski é falhar a voz, é rever pensamento, é se desmontar, tudo isso aí. Enfim, gente, eu acho que é isso aí, esse é o vídeo.
Espero que tenha ficado bom. Eu, assim, sou perfeccionista, né? Tipo, eu espero que tenha ficado bom de verdade. Eu fiz toda uma manobra aqui para funcionar. É isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês.